Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos aqueles irmãos que se encontram aqui a primeira vez, sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados. Sejam bem-vindos também aqueles irmãos que vão nos acompanhar ao vivo pelo Facebook e aqueles irmãos que vão nos acompanhar depois do nosso canal do Consolador. Depois o nosso querido irmão Ney faz a edição da palestra e coloca no nosso canal. Já aproveitando, para aqueles irmãos que ainda não são inscritos no nosso canal do Consolador Prometido, se puderem se inscrever, nos ajudam bastante a divulgação da doutrina espírita, das nossas palestras. Antes de começarmos, então, os trabalhos da noite, gostaríamos de dar alguns avisos. Nos nossos sábados, das 14 às 17, nós temos o nosso brechó. Então, no sábado à tarde, as pessoas que quiserem vir nos ajudar, comprar, tudo vai ser revertido para as contas da casa, as melhorias que a gente fez, né? A gente precisa pagar as cadeiras, a energia, ar-condicionado, então ajuda bastante. Então, sábado, brechó das 14 às 17. No dia 9 de maio, também um sábado, vai ter o feirão do brechó. Aí começa às 9 da manhã às 17. Então já vou marcando na agenda dia 9 de maio, é um sábado. Aí é o dia inteiro, das 9 às 17. Nós temos ali na entrada, ali onde está seu Jorge, livros usados. Alguns livros são usados, aí custam R$10. E as obras básicas que estão ali, o Céu e o Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, custam R$25. Também nos ajudam para que a gente possa saldar os nossos compromissos que a gente fez para toda essa construção aqui. Foi um trabalho bastante árduo, comandado pelo Ney, e então qualquer ajuda é bem-vinda. Então esses seriam os recados para a noite de hoje. Então, para iniciarmos o trabalho, eu gostaria de chamar nosso irmão Paulo para fazer a leitura inicial. Boa noite a todos. Leitura do livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Notas breves. Não perca tempo. Não fuja ao dever. Respeite os compromissos. Sirva quanto possa. Ame intensamente. Trabalhe com ardor. Ore com fé. Fale com bondade. Não critique. Observe construindo. Estude sempre. Não se queixe. Plante alegria. Semeie paz. Ajude sem exigências. Compreenda e beneficie. Perdoe quaisquer ofensas. Atenda à pontualidade. Conserve a consciência tranquila. Auxilie generosamente. Esqueça o mal. Cultive sinceridade, aceitando-se como é e acolhendo os outros como os outros são. Procurando, porém, fazer sempre o melhor ao seu alcance. Assim seja. Muito obrigado, Paulo. Então, com essa bela mensagem, nos conclamando a prestar atenção nos nossos pensamentos, nas nossas ações, vamos fechar os nossos olhos físicos, se assim desejarem, para nos conectarmos com Deus, nosso Pai, nosso querido Mestre amado Jesus, a espiritualidade amiga que nos acompanha no trabalho dessa noite. E vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje, todos nós reunidos nessa abençoada casa de amor, recebendo essas energias, esses fluidos, recebendo, enfim, o amor do Cristo. Então vamos agradecer e vamos pedir que tudo isso que estamos recebendo aqui possamos irradiar para aquelas pessoas que estão na nossa tela mental, nossos entes queridos, nossos amigos, colegas de trabalho, e também para todos os nossos irmãos em humanidade, aqueles que habitam zonas que enfrentam conflitos armados, aqueles irmãos que
vivem em zonas de fome, enfim, para todos os nossos irmãos que sofrem as dores físicas e morais do nosso planeta. Vamos pedir também ao nosso Pai as luzes necessárias para o nosso querido irmão Eduardo, que ele possa transmitir tudo aquilo que planejou e tudo aquilo que estudou para trazer essa noite e que com certeza cada um de nós precisa ouvir nesse momento. Que assim seja. Então, de imediato, eu gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Eduardo Correia, trabalhador do Fernando Gló, né, Eduardo? Então, passar a palavra de imediato para ti. Seja muito bem-vindo. Já é um trabalhador do Consolador Prometido. É verdade, é verdade. Então, meus queridos, uma boa noite. Desculpe se quando a chegada foi meio tumultuada, tentei chegar cedo, estava preocupado com a vinda, né? Mas, no fim, os aparelhos, né? Os ajustes dos aparelhos ali deu um pouquinho de dificuldade, mas é assim. Falar dessas coisas maravilhosas da vida, no início é um pouquinho difícil, mas que depois eu tenho certeza, não tenho dúvida que tudo se acerta, que é assim. Já em outras situações já tive, o computador não ligou, não tinha jeito do cabo conectar, tá? E quando a hora chegou, pam, funcionou tudo. Entenda como quiser, eu sei. Então, meus queridos, meu carinho, primeira vez que eu venho aqui nessa parte nova, tá? Achei maravilhoso. A última vez estava na transição, né, de lá para cá, né? Essa casa é muito aconchegante, é muito gostosa, e os amigos demais receptivos, a gente se sente muito feliz e muito à vontade. E sou lá da Sociedade Luz do Caminho, Dr. Fernando Gló. Então são dois nomes maravilhosos, né? Luz no Caminho e essa aqui, o Consolador. É por isso que nós estamos aqui estudando o Consolador Prometido. E a exposição, não gosto de falar de palestra, né? Palestra eu acho uma coisa muito forte, né? Mas a exposição da noite é sobre nossas provas, nossas bênçãos. E como tudo, falar de espiritismo, né? Que é falar da vida, é muito prazeroso, porque nos engrandece, nos fortalece, nos consola, né? E nos explica sobre tudo, né? O porquê dos desafios que fazem parte da nossa vida, né? Nem todos ao mesmo tempo, porque seria uma catástrofe, né? A não ser nessas grandes situações como foram colocadas nas guerras, nas calamidades, né? Todos passando mais ou menos ao mesmo tempo, né? Mas cada um do seu modo, né? Mas todos nós neste mundo sabemos, né? Os que já frequentam há algum tempo a doutrina espírita, né? O conhecimento é que aqui neste mundo, que ainda é um mundo inferior, que é um mundo de expiação e provas, nós não podemos esperar coisa diferente. Mas por quê? Porque nós estamos nesse nível, embora a gente esteja no esforço para se melhorar, né? É por isso que a gente está aqui estudando e, sobretudo, sai lá fora para praticar, que é o mais importante, né? Então, a gente, nesse mundo, nesse momento, né, nós precisamos, por tudo que a gente estudou aqui, vou transmitir, tentar transmitir, a gente precisa dessas situações, às vezes com dor, né? Às vezes a dor também é inerente a cada um, é muito pessoal, né? Cada um tem o seu limiar, né? E essa mudança do limiar é de acordo com o esclarecimento, porque a doutrina espírita, ela tem uma característica maravilhosa, que é o que nos atrai, né? Nos mantém a fé raciocinada. Então, nada é porque é e acabou. É por causa disso. E a gente fazendo um raciocínio lógico em cima do ensinamento, a gente se convence das coisas, né? Então, para entender as provas e que essas provas sejam bênçãos, né? As dificuldades são bênçãos. É preciso nós compreendermos através das explicações que o Espiritismo nos traz. E essa fé raciocinada nos dá uma convicção, uma certeza da grandeza e o amparo de Deus. Mas sem
o entendimento dos atributos divinos, né, é muito difícil a gente entender por que a gente passa certas dificuldades, alguns maiores, menores, em tempos diferentes. Eu trouxe esses exemplos dessas imagens, né, muito marcantes, tem muitas outras, né? A miséria na rua, a carência social, econômica, né, de um teto, né? A outra situação, uma doença congênita ou não, pode ser adquirida, né, com toda essa dificuldade para o indivíduo, o espírito encarnado, mas também a repercussão na família, né? A realidade é que tudo está certo, isso é o mais importante. Por quê? Porque não há efeito sem causa. Tudo o que acontece é uma consequência. E tudo que nós fizermos hoje terá consequências. Então, essas duas afirmativas nos fazem dar um primeiro entendimento, né, do porquê das provas. Mas vamos adiante. Como falar de provas, como falar da nossa vida e da necessidade, né, da nossa fé, sobretudo, essa confiança, ou essa certeza, né, num Deus que tem as perfeições infinitas. Deus é o Criador. Nós somos ainda muito pequenos para entender a dimensão que é Deus, né? Haja vista que a pergunta primeira do Livro dos Espíritos é que é Deus, não é quem é Deus. A gente tem o hábito de personalizar, né? Então, não é aquele senhor idoso de barba branca, mas muito viril, muito forte, né? Que castiga, que cobra, né? E por vezes isso é assim, ou era assim apresentado. Não é nada disso. Deus tem a sua apresentação infinita. Ele não tem limites, é infinito. E aí está um pouquinho da dificuldade de a gente compreender, porque tudo a gente quer transformar numa imagem, né? Ele é infinito, ele é como o ar, como um vapor, como alguma coisa assim muito sutil, mas que está em toda parte. Mas ele é a inteligência suprema. Ele é a causa primária de tudo que existe no universo. E ele está presente, não está no céu, ele está em nós, conosco, em todos os ambientes. E Jesus, o nosso mestre querido, nos simplificou dizendo, ele é o nosso Pai, no sentido de proteção, no sentido de amparo, no sentido de mestre, de ensinamento. Então, tudo o que acontece conosco tem um propósito, não de nos castigar jamais, não existe a palavra castigo, né? Mas de nos ensinar. Isto é fundamental. Tudo o que nos acontece, a proposta é aprender, não é castigar. Então, Deus é todo poder, todo justiça, bondade, misericordioso, sem o que não seria Deus. Então, se nós tivermos essa certeza, nós compreendemos que tudo está no seu lugar. Alguns com a grande responsabilidade para administrar. Outros numa situação momentaneamente difícil, né, aparentemente difícil, porque a gente percebe, né, como o exemplo, né, que nós mostramos daquela figura, daquela foto, né, mas está tudo sob controle deste Deus, que é todo-poderoso, onipresente, está em toda parte, onipotente, não tem concorrente, não tem adversário, não tem ninguém que se defronte com a grandeza divina. Então, é esse Deus que é o nosso Pai. Então, isso já nos dá uma segurança muito grande, pensando assim. E o Espiritismo nos proporciona nós ampliarmos a nossa visão. Então, ao invés de a gente se defrontar, de ver de frente os nossos desafios, as nossas dificuldades, o Espiritismo nos faz ver do alto. E aí, então, aquela pequena região árida, seca, ou aquele fogo, que como quiser representar uma situação meio insalubre, né? A gente olhando lá de longe é um pontinho mínimo diante da imensidão.
do grande jardim que é o universo, que é a nossa Terra, que é a nossa vida, que é a nossa oportunidade. Então, a gente vendo assim, né, as coisas se tornam pequenas. As coisas boas, elas não nos vão nos deslumbrar, nem nos iludir, e as coisas difíceis não vão nos apavorar. É um pequeno pontinho dentro da grandeza que a divindade nos oferece para o nosso crescimento. Então, esta perspectiva de felicidade que todos nós almejamos, né, e às vezes a gente fica buscando, mas não tem que buscar, a gente tem que encontrar hoje. Esse é o grande passo que a gente precisa absorver, né? Que a felicidade deve ser o caminho e não o objetivo. Porque senão a gente está sempre buscando, mas quem sabe a gente resolve ser feliz hoje. Ah, mas não vive. Tu não está vivendo a experiência que eu estou passando. Mas é uma questão de ponto de vista. E é por isso que nós estamos querendo conversar aqui, que nossas provas são bênçãos. Então, essa perspectiva de felicidade dá ao homem a paciência de esperar o tempo necessário para superar aquela dificuldade. A resignação para aceitar aquela dificuldade, e resignar-se não é aceitar comodamente as coisas acontecendo, é aceitar buscando a solução, trabalhando, não é? E coragem de ir até a conclusão daquela prova. É uma maratona que nós estamos e que lá pela metade ou por fim do caminho, a gente já começa meio cambalear, a gente se sente um tanto fraco, mas a gente não desiste, porque a gente não vê a hora de passar aquela faixa final, né? E ser recebido, e ser elogiado, e ser agraciado, né? Porque vencemos aquele desafio. Isso aqui está lá no Evangelho, uma obra básica. No Evangelho também, no capítulo 5, fala sobre os motivos de resignação, e aí eu trago as bem-aventuranças. Porque nós queremos ser bem-aventurados, felizes, plenos, satisfeitos. E Jesus nos ensina que bem-aventurados, lá no Sermão do Monte, né, são os que choram, porque serão consolados. Por quem? Pelo esclarecimento, pelo conhecimento, pela fé raciocinada, serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Qual a justiça? Buscar os meus direitos? Sim, mas nunca esquecer dos nossos deveres. Aliás, precisamos estar muito atentos no cumprimento dos nossos deveres. Porque cumprindo os nossos deveres, nós vamos ter direitos naturalmente. E bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino de Deus é para ele. O reino de Deus é esta paz interior. Não é? E o que significa isso? O que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo igual. E eu vou persistir naquilo que eu entendo como verdadeiro. Mesmo que alguém não aceite, que alguém me exclua, nem que eu ande sozinho. Mas o que é certo e assim eu irei. Então, mesmo sofrendo perseguição, caminhemos, porque o nosso mestre caminhou assim. Né? E ele nos deu mais este grande exemplo. Mas eu não vou citar todas as bem-aventuranças, vamos citar algumas. Jesus promete aos aflitos da terra compensações que lhes aguardam no futuro. Jesus afirmou: não se preocupem com a aflição que vocês estão vivendo agora. Permaneçam persistentes, corajosos, com fé, nisso que todos aprendemos, porque o futuro será recompensado. Sem a certeza da vida futura, então aqui já falamos em reencarnação, sem nós entendermos e aceitarmos a reencarnação, é impossível nós entendermos a justiça divina. Vendo aquelas diferenças, pessoas muito necessitadas, pessoas passando necessidade de toda a sorte, passando reveses na vida, né? E outras pessoas parecem com muitas facilidades,
a reencarnação explica. Uns para administrar, é muito responsabilidade. E diz até naquela passagem que é mais fácil passar um camelo, que é uma corda grossa, no fundo do agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Né? Então, realmente, não é muito fácil esse conforto material. Né? Mas é claro que a miséria também é dolorosa. Então, são provas diferentes e todos nós passamos, e se não estamos passando hoje, já foi o nosso passado, ou estamos necessitando hoje para aprendermos, mas todos nós, através das oportunidades reencarnatórias, nascendo, morrendo, renascendo, evoluindo sempre, né, como está lá na lápide do Allan Kardec, né? Essas máximas, sem a reencarnação, seriam um contrassenso, né? Seria até um engano às pessoas. Né? Elas iriam perguntar, mas olha lá na rua, e olha aquele outro lá desfilando num bom carro, com o ar-condicionado ligado, e o outro lá nesse frio. Né? Mas a reencarnação explica tudo. Não se trata de castigo, isso é muito importante. Deus não castiga, Deus é amor. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Esta afirmativa indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio de cura. Muitas vezes a gente passa um tempo uma certa acomodação, aí chega um determinado momento da vida em que surgem os percalços. Veja aí a bondade divina, esperando a gente amadurecer, para que a gente tire o real proveito daquela experiência que nós precisamos passar. Porque se a gente passasse de forma ignorante, não ia aproveitar. E não é sofrer, é aprender. Deveis considerar-vos felizes, não masoquistas, né? Quero salientar bem, mas felizes por sofrer. Porque as vossas dores neste mundo são dívidas das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento em vidas futuras. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado, né, quando uma pessoa está extremamente doente, que a gente vê não tem volta, e essa criaturinha nessa cama, tão difícil. Às vezes, aquela uma semana a mais que ela vai passar naquela situação antes de desencarnar, né, vai trazer esclarecimentos, aprendizados, né, que às vezes levaria séculos até para que ela adquirisse. Então, tudo tem o seu tempo. Eu respirei porque eu não posso me alongar por causa do tempo. Então, o homem que sofre é semelhante a um devedor. A quem diz o seu credor, se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto e sereis livres. Olha que lindo isto. Estamos devendo 100. Se pagar 1, eu lhe dou quitação. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. Tá? Aceitiu centavo, uma unidade de dinheiro. Mostrando aqui a misericórdia divina, o que significa isso. Como a proposta divina é nós aprendermos e evoluirmos, Deus não quer que a gente fique sofrendo desnecessariamente. Se quando eu experimentei uma situação que me fez compreender o quão mal eu fiz, o quão equivocado eu estava, né, quando eu agi desta forma, basta, eu aprendi. Chega para ele. Eu não preciso passar toda a experiência que talvez eu necessitasse. Agora, se eu não aprendi naquela pequeno trecho da experiência, eu vou ter que continuar até eu aprender a lição. É a escola, não é? Se a gente estudar bem, a gente passa por média, né? No meu tempo era assim. Saía lá por novembro, já estava em férias. Mas se não aproveitar o período escolar, a gente vai para a prova, para a recuperação, e as férias se tornam bem pequenas. Mas não estamos falando de férias, né? O espírito trabalha sempre. Então, é assim, é por isso que a gente não precisa passar por dores desnecessariamente. Tudo tem o seu tempo. E Deus consegue, sim,
terminar com a dor, né? Assim como ele pode permitir, não provocar, mas permitir que a gente passe por uma experiência para aprender. Nossas dívidas para com as leis divinas, e essas dívidas a gente tem aqui, ó, não é alguém nos cobrando, é aqui que não nos deixa dormir em paz. E quando a gente começa a entender essas coisas, a gente começa a ser mais rigoroso com a gente, né? Não ser tão tolerante com os equívocos, porque a gente já sabe o que é certo, já sabe o que é justo. Então, essas dívidas com a lei divina que estão na nossa consciência, se acrescidas da revolta, se exacerbam e o sofrimento se multiplica. Então, interessante, quando a gente está passando alguma necessidade, né, para o nosso aprendizado, uma prova, né, que a gente não se revolta, que a gente tem esta compreensão que algo eu estou precisando aprender para eu estar passando por essa situação. Sempre eu tenho uma relação com esta pessoa que está promovendo essa dor, entre aspas, essa dificuldade conosco, né? Ou está passando por uma dor em que nós precisamos ajudá-lo. Tudo está certo, nós estamos reunidos, né, na nossa convivência social, principalmente na família, por um motivo nobre. E a reencarnação explica. E o esquecimento é muito importante. Se a gente lembrasse das nossas travessuras, né, a gente seria bastante difícil conviver. Então, a misericórdia divina faz a gente esquecer. E a gente pega nos braços aquela pessoa que a gente fez agiu com tanto egoísmo, né, pensando em nós só, e a gente pega nos braços e começa a amar, dar carinho, e aquela criaturinha começa a ver que a gente não é mais aquele lá. A gente é amoroso e bondoso, e nos perdoa, e desenvolve amor que eles tinham ódio. Veja só que coisa linda que é essa história que a reencarnação nos proporciona. Essa frase eu acho maravilhosa. A dor é uma necessidade. Faz parte da nossa vida. É o nosso nível. Mas o sofrimento é uma opção. Eu tenho um problema no coração. Graças a Deus ainda não. Não sei. Mas, se eu me revoltar com as minhas limitações, meu sofrimento vai ser intenso. Agora, se eu aceitar, me ajustar, me tratar e continuar fazendo as minhas coisas necessárias, sobretudo, trabalhando no bem, né? Aproveitando aquela minha experiência para consolar a outros que estão em situação idêntica e não veem dessa forma, né, as dificuldades. Isso alivia o sofrimento, embora passando por aquela dor, porque tudo tem o seu tempo e tudo tem o seu término. Então, logo aprendida a lição, ela termina. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas? Pode diminuir ou aumentar? A resposta, ele sofre tanto mais quanto veja a mais longa duração do sofrimento. Então, se a gente vê que a nossa vida é apenas 70, 80, 100 anos, uma prova de alguns anos ou meses é um tempo. Agora, se a gente entender que a nossa vida é um dia em 100 anos, ou em 1000 anos, né, talvez aqueles minutinhos são muito poucos. Então, essa situação da gente ver do alto as coisas e ver que é tão pequenininho e saber que isso é importante, um dia a gente descobre o quão foi importante e os nossos irmãos do plano espiritual nos dizem isso. O quão foi importante aquela relação, aquela eternidade, aqueles percalços, até mesmo para a gente se desvincular, né, das ilusões da vida material. Então, tudo tem uma razão de ser. Aquele que coloca, repetindo que nem a mensagem anterior, no ponto de vista da vida espiritual, abarca como um golpe de vista a vida corporal. Ele vê como um pontinho no infinito. Compreende a brevidade e diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e encoraja. E eu vou contar uma experiência de um livro de um autor conhecido por muitos.
A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e encoraja. Eu vou provar isso. Ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores, pelo momento que o faz avançar. Ainda continuando, o homem pode abrandar ou aumentar? Aquele que, ao contrário, não vê a vida senão o hoje e o agora, parece interminável qualquer situação difícil. E a dor pesa com todo o seu peso. Então, é a forma de ver. A dor é uma necessidade, o sofrimento é opcional. Então, nós temos que ter uma visão espiritual da vida. Nós somos temporários dentro do eterno. Nunca esqueci isso. Nós somos temporários dentro do eterno. A nossa vida é eterna. Hoje nós estamos com essa roupinha, é inverno, né? Nós vamos usar essa roupinha. Tá? Já no verão a gente vai trocar de roupinha, né? Mais agradável, mais leve. E assim são as nossas experiências na vida física, sempre para aprender. Então, o resultado dessa maneira, encarando as coisas sob o ponto de vista espiritual, leva o homem a moderar os seus desejos, contentar-se com a sua posição, sem invejar os outros, e dessa forma atenuando a impressão moral dos reveses das decepções que experimenta. Ah, mas eu tive um prejuízo financeiro muito grande. Tudo fica, nada é da gente. E como é bom a gente ir se desligando dessas coisas à medida em que o tempo vai passando, porque se torna mais fácil a gente retornar para a parte espiritual. Porque é também dito que muitos têm muita dificuldade, porque eram muito apegados às coisas, né, do mundo físico. Mas por que a resignação? Por que a gente tem que aceitar as coisas assim como elas se apresentam? Aceitar as adversidades sem revolta, mas com coragem, fé, não esquecendo, buscando a solução. Sempre buscando a solução. Ah, é assim que Deus quer. Não, é assim porque nós plantamos, nós estamos colhendo. Não põe a culpa em Deus. Deus é amor. Deus não quer que a gente sofra. Nós é que provocamos. E buscar a solução. E todos os recursos possíveis. Existem os instrumentos divinos para nos ajudar. Existe o hospital, existe o advogado, existe o engenheiro, existe o médico, existe o enfermeiro, existe o psicólogo. São instrumentos para nos auxiliar nas nossas dificuldades. Busquemos, sim, mas sem revolta. Os sofrimentos, algumas vezes, independem de nós hoje, mas muitos são consequências da nossa vontade. E remontando à origem, ver-se-á que, na maior parte, resultam de causas que poderiam evitar. Ah, essa dor no peito, mas fumou a vida inteira. Ai, mas essa minha azia, mas foi revoltado, foi agressivo, foi raivoso a vida inteira. Então, essa mudança de entendimento, esse autoconhecimento, né, essa busca de virtudes, de paciência, de equilíbrio, faz com que a gente dure mais, envelheça mais devagar, se desgaste menos. E existem os tormentos voluntários, né? Também está lá no Evangelho. A gente escolhe certas coisas e fica se atormentando, né, com coisas que até nem tem tanto valor. No livro Céu e Inferno, né, sempre as obras básicas como referência, fala assim, que uma condição que é inerente à inferioridade dos espíritos é de não ver termo, de não ver fim à sua situação e acreditar que sofrem para sempre. Isso faz para eles um castigo eterno. Eles não conseguem aguardar o término, não conseguem aceitar as dificuldades, então eles têm a sensação de que o tempo não passa, né? Quando a gente está numa festa, as horas voam, né? Quando a gente está passando uma dificuldade, os minutos não passam, né? Então, quem sabe a gente faz uma média disso, né? E com aceitação, com resignação, a gente consegue aguardar o termo, porque tudo tem um fim. E essa espera é um castigo eterno. Uma condição que é inerente à inferioridade dos espíritos é isso, é não ver o término, o fim dessa situação. E outro detalhe a respeito das nossas atitudes. Todos nós erramos.
Ah, então a gente não precisa se preocupar muito. Mas eu tenho a minha história, não é muito fácil. Não, a de ninguém é fácil. Né? Nós já fomos crianças espirituais, nós já fomos crianças na vida física, nós esquecemos algumas coisas do passado, a gente traz muitas tendências negativas, e então a gente errou, erra e vai continuar errando. É o nosso nível ainda. Né? Mas o importante é que a gente consiga aprender a reconhecer quando errou e aprender a se perdoar. A gente fala muito em perdão das ofensas, né? E já imediatamente pensa em alguém. A gente tem que perdoar o irmão. Sim, mas e esta criaturinha aqui? Que está se esforçando para melhorar e que volta e meia cai. A gente tem que aprender a se perdoar, porque achar que a gente não erra é orgulho demais. A gente tem que ter esse entendimento que nós somos crianças aprendendo a caminhar. Mas o importante é levantar quando a gente cai e continuar tentando, um dia a gente caminha sozinho. Então, o arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento. Mas ele só apenas se arrepender não adianta, né? Porque senão, e a justiça? A gente errou, se arrepende, né? Mas se confessa e vai embora. Não faz mais ou continua fazendo. Não é assim que funciona a justiça. Quando a gente comete um delito, quando a gente causa um prejuízo, né? Às vezes, para a gente amadurecer, a gente precisa passar pela experiência parcial, total, daquilo que a gente causou. E aprendendo a lição, a gente vai trabalhar para reparar aquilo. Reparar o dano na natureza, com o nosso irmão, nos ajustar, nascer irmãozinho, nascer casado, né, ter o filhinho, né, ter a sogra, não é nada contra a minha sogra que está lá, né, mas a gente precisa se reencontrar, né, para reparar algumas coisas que a gente não foi tão bom, né. O arrependimento, então, a expiação, que é passar pela experiência, não esquecer, naquela passagem que fala, se quitardes a 100ª parte, né, o restante da dívida perdoado. Mas se nós não quitarmos, não aprendermos, precisamos pagá-la integral, até que a gente aprenda. Então, essa situação são as 3 condições para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação. Se eu já me arrependi, eu já dei um passo grande. Então, vai diminuir um pouco o peso dessa experiência que eu vou precisar passar. Porque desperta esperança e prepara a reabilitação. Mas, somente a reparação do erro pode anular o efeito ao destruir a causa. E o perdão? O perdão é uma graça. Eu perdoo. Eu me perdoo, mas eu preciso reparar. Né? Perdoar não significa ficar com sentimento de vingança, de ódio, de desespero, se for conosco mesmo. Né? É reconhecer que nós somos falíveis, o outro também é falível, né? E cada um terá o seu tempo para aprender, se arrepender, reparar, experimentar. Então, a expiação consiste em sofrimentos físicos, sofrimentos morais, que são consequência da falta cometida. Seja desta vida ou na própria vida espiritual, ou ainda numa nova existência, até que os traços da falta sejam desaparecidos. A reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo a quem se fez o mal. Então, mais uma lembrança, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. É mais fácil. Então, se a gente teve um deslize, teve uma dificuldade com alguém, né? Então logo a gente se dê conta, vamos tentar se aproximar, vamos tentar conversar, vamos tentar reparar aquilo que a gente não fez como deveria ter feito. Ah, mas eu não consigo. Ora por ele. Porque a oração é uma energia muito intensa, que faz abrandar sentimentos infelizes. E a resignação, por que se resignar, aceitar as coisas assim? Quando estivermos livres da matéria, né, ao deixar o corpo, não mais sofreremos a influência do corpo. A doença física termina quando nós desencarnamos. Quando nós desencarnamos, nós
curamos a doença física. Nenhuma recordação dolorosa, nenhuma impressão desagradável lhe restará os sofrimentos físicos que experimentou, porque elas afetam o corpo e não o espírito. O indivíduo se sentirá feliz de ter se libertado das doenças, da dor, né? E a calma da sua consciência o isentará de todo sofrimento moral. Lá no livro Vida Espírita, no livro dos Espíritos como referência. Então, no mais tardar, quando a gente desencarnar, estaremos livres da doença física. Mas que a gente aprenda a aproveitar aquela situação que nós estamos passando, qual a lição que eu preciso tirar daqui. E tem uma outra mensagem que me recordo, né, que eu não vou saber dizer qual é o livro, né, mas que diz assim, que a doença é o tratamento de beleza para o espírito. Muito profundo, né? A doença é o tratamento de beleza para o espírito. Então, é através da doença que muitas vezes o espírito se eleva. O sofrimento é um recurso que se utiliza a divindade para preservar os valores espirituais do ser humano, que é o que se leva para sempre. Exemplo, o grão, a semente, germina, estimulado pelo adubo desagradável. A rosa triunfa entre os espinhos que a defendem. A ventania tempestuosa purifica a natureza, retirando essa energia negativa. E para nós, o sofrimento também contribui para o aprimoramento do ser. Então, tantas coisas belas precisam passar por algo que aparentemente é ruim, mas que nos fortalece. Então, se nós nos rebelarmos, no entanto, o espírito se atira aos abismos de si mesmo, intoxica-se, revolta-se, né? Perturba-se e não consegue superar as más inclinações, não aproveita aquilo que era para o bem dele. O espírito João Cleófas, por Divaldo Franco, no livro Triunfo da Imortalidade. Vou andar um pouquinho. Quando o espírito... paciência e resignação na doença. Quando o espírito está completamente equilibrado, não há enfermidade que o ataque. Viram só isso? Agora nós estamos chegando numa época, né, de infecções naturais da época, né? E se nós estivermos a receita em paz, se nós estivermos em equilíbrio, se nós estivermos em oração, tá? Não é algo sobrenatural, é muito natural. As nossas defesas estão fortalecidas. A preocupação, o pessimismo, o medo nos enfraquece, nos fragiliza e nós adoecemos. Cuide da sua mente para que a saúde se reflita no seu corpo. Procure falar menos possível sobre males, sobre dores e sobre enfermidades. Quanto mais falar, quanto mais repisar nessas situações enfermiças, né, mais elas se acentuarão. Atração. Isso é lei da física. Pense na saúde. Pense na alegria. E a prosperidade da sua vida tomará novos rumos. É o pensamento. Pensamento e energia, a gente atrai aquilo que a gente semeia. Então, pense no que é bom. Vai resolver, vai solucionar, vai passar. E nós viveremos em abundância, em plenitude, bem-aventurados. Os que sofrem, porque serão consolados. Jesus prometeu isso para nós. É salutar termos também o entendimento de que nada nos acontece por acaso. A doença nos proporciona o exercício da paciência, da resignação, da submissão à vontade divina, tendo também a função purificadora e libertadora das nossas almas. Muitas vezes, a carne enfermiça é o remédio salutar para o espírito, viu? Tratamento de beleza para o espírito, que através de experiências dolorosas na carne, algumas doenças, né, vai despertar o indivíduo para uma vida maior do que essa vida pequenininha que a gente vive aqui, né? Pensando só no amanhã, pagar as continhas, né?
Vamos fazer tudo isso, claro, vai a César o que é César e a Deus o que é de Deus. Por isso, não desanime dentro das suas enfermidades, diante das suas enfermidades. Tenha resignação, aceite e trabalhe. E tenha paciência. Será através da dor que se libertará das vibrações grosseiras, dos desequilíbrios do nosso passado, que graças a Deus a gente não vê. E aqui a prova, aquela que eu falei, sobre que a forma de como a gente encara a vida e vê a vida tem resultados diferenciados. O exemplo desse psiquiatra, Dr. Viktor Frankl, né, que escreveu mais de um livro, mas principalmente A Busca do Sentido da Vida, né? A experiência que ele teve, porque ele foi um dos presidiários lá no campo de concentração, né, de Auschwitz, na época da Segunda Guerra Mundial, né? E ele, influenciando o grupo que estava no entorno dele, né, no sentido de que buscassem, ao invés de terem aquele sentimento pessimista de que logo seriam condenados, logo seriam exterminados, que eles sempre almejassem, pensassem no retorno para casa. Que quando retornasse para casa, sua família estaria saudosa, esperançosa, estão orando por você, estão esperando por você, e será um encontro maravilhoso quando você retornar e sair daqui desse ambiente hostil e insalubre. E com esse pensamento, né, incentivando sempre seus companheiros, muitos conseguiram sobreviver. Muitos, e a prova maior é ele, né? Porque depois que ele saiu de lá, ele criou uma forma de tratamento com esse sentido, né? Porque ele foi a prova viva. Ele saiu de lá. Ele conseguiu sair do campo de concentração e se tornou um grande expoente, né? Nesse esclarecimento da valorização da dimensão espiritual. Tá? E assim nós poderemos, diante da dificuldade, ressignificar o sofrimento. Não se aprisionar pelo sofrimento, mas ressignificar. Para que durante o adoecimento do corpo e da alma. Então, vai passar, logo estaremos numa condição melhor, vamos superar, né? E ele foi a prova disso. Ele e alguns que estavam com ele conseguiram sair daquela situação, né? E ele se tornou um grande mestre defendendo essa forma de ver a vida, né? Não fui eu que disse, mas um espírito amigo de Havre, né, em 1862, lá no Evangelho, diz assim: o frouxo não pode ser resignado. Assim como o orgulhoso e egoísta não pode ser obediente. E Jesus foi o exemplo da encarnação destas virtudes: obediência e resignação. Ele nunca foi, como queriam dizer, que ele era um revolucionário. Não, ele veio trazer verdades que nós, homens daquela época, né, não aceitávamos. Que os nossos valores eram muito diferentes dos valores que Jesus veio trazer. E já pensou para um indivíduo orgulhoso, vaidoso, dizer: olha, vocês estão buscando tudo errado. Vocês estão indo na direção errada. O orgulhoso, vaidoso, se revolta e acha e diz que aquele indivíduo é um mentiroso, blasfemador e assim por diante. Mas muitos se deram conta de que Jesus estava certo, mas não aceitavam. Alguns aceitavam. Jesus, então, veio nos ensinar sobre a obediência e a resignação. Ele é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada a censurar. Enquanto nós, né, vós, diz aqui o Espírito, tendes o vosso passado para espiar e vos fortalecer para o futuro. Então, nós temos um histórico de dívidas, né? E Jesus veio nos ensinar como nós devemos agir. Com justiça, mesmo que perseguido, com correção, né? Porque nenhum indivíduo que tentou viver realmente o modelo de Jesus teve vida fácil, né? Divaldo não teve uma vida muito fácil, não precisamos ir muito longe, né? Chico
muito trabalho, muitas doenças físicas, infarto, cegueira, tantas outras situações, né? Mas se mantiveram firmes. Então a gente não precisa buscar tão longe, bem pertinho, né? Contemporâneos nossos, né? Foram grandes exemplos. Então, assim nos aconselha: sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Resignação é o consentimento do coração. Eu entendo, vou me esforçar, vou fazer a minha parte, existe uma razão lógica para isso, e não, eu vou superar. A resignação é a força ativa, porque carrega o fardo das provas que a revolta deixa cair. Tá? É a força que carrega o fardo que a revolta deixa cair. E eu vou deixar aqui essa mensagem. É um livrinho igual aquele que o nosso querido irmão leu ali. Porque isso aqui eu sempre tenho comigo, né? E que vocês carreguem com vocês também, porque diz assim, do livro Vigilância, pela Joana, né? Através do Divaldo. Envida todos os esforços possíveis para solucionar os teus problemas e acalmar-se. Além das tuas possibilidades, surgem os recursos de Deus que ignorais. Quando nós fizermos tudo o que nós pudermos fazer, além daquilo, vem o amparo divino para nos ajudar, nos sustentar na nossa prova, para que nós saímos vitoriosos. Então, o exemplo do maratonista, né, a gente vê aqueles exemplos lindos, né? O indivíduo está correndo para chegar na faixa e está quase caindo e tropeçando, e vem alguns companheiros e agarram ele e ajudam ele a chegar até a faixa final. E assim somos nós. Para o cumprimento das nossas tarefas, sempre somos amparados. Deus é amor e os espíritos de luz também o são. E amor é a prática do bem. E eles o fazem com muita tranquilidade. É o natural do espírito superior. Então, tenhamos eles como modelos. E agradeçamos as nossas provas, porque tudo vai passar. E nós sairemos vitoriosos e mais bonitos espiritualmente. E mais evoluídos. Muito obrigado a todos. E por fim, o nosso mestre disse assim: vinde a mim todos os vós que sofreis, e que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Ele prometeu. Então, estaremos com ele. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Eduardo, pela tua disponibilidade, a tua presença aqui hoje, o teu estudo e essa mensagem que tu trouxeste para nós, que com certeza cada um de nós que está aqui precisa ouvir, não só nós, mas todos os encarnados que aqui estiveram essa noite. Então, o nosso muito obrigado, agradecer em nome do nosso grupo, Consolador Prometido.